Muito boa noite, bem-vindos ao Poder Local, hoje para falarmos sobre a delegação de competências das câmaras municipais nas juntas de freguesia. As juntas de freguesia foram criadas em 1832, eram designadas na altura como juntas paroquiais. Atualmente, e a partir de 1916, ficaram definitivamente designadas como juntas de freguesia. Atualmente, em Portugal, existem 4.259 juntas de freguesia, 7 das quais no concelho de Odivelas. E no momento da reorganização administrativa, que ditará a redução do número de juntas de freguesia, a ter reflexo já nas próximas eleições autárquicas, as freguesias debatem-se então com graves problemas financeiros. Na maioria dos casos, as receitas próprias das juntas de freguesia não chegam para fazer face aos custos fixos. É então sobre a delegação de competências que hoje vamos falar aqui no Poder Local. Para este programa conto então com a colaboração de 3 convidados, 3 comentadores. Aqui à minha esquerda passo a apresentar Marco Pina, do PSD, depois Francisco Bartolomeu, da CDU e Presidente da Junta de Freguesia da Ramada, depois então Rogério Breia, do PS e Presidente da Junta de Freguesia da Póvoa de Santo Adrião. Muito obrigada aos 3 por estarem aqui hoje, por debaterem então connosco esta questão da delegação de competências. O Marco Pina não se importa, eu vou começar pelos presidentes da Junta. Começo pelo Rogério Breia. Apanhou um grande susto há pouco tempo, há alguns meses, com a questão da retirada da competência das taxas de publicidade e das licenças de espaço, das licenças de ocupação no protocolo. Como é que, entretanto, o problema foi resolvido? Já houve um aditamento ao protocolo, portanto, as juntas de freguesia continuam com essa competência, que certamente lhes darão muito jeito. Como é que sobreviveu a sua junta de freguesia neste período em que foi causado este impasse, em que não teve efetivamente essa competência? Muito boa noite, muito obrigado pelo convite que me foi endereçado e é com muito gosto que estou aqui neste debate com os meus companheiros, vamos lá, de luta para as próximas autarquias locais. A questão que me colocou, uma questão muito pertinente, e tenho a dizer que foi com complexidade que não só eu como Presidente de Junta, mas outros 6 Presidentes de Junta, tanto verificámos, portanto, esta retirada de verbas que estavam na competência das Juntas de Freguesia. Não nos retiraram, portanto, as taxas e a ocupação da via pública. Portanto, nós continuaremos a ter a delegação de competências a nível da ocupação da via pública e licenciamento. O que nos foi retirado, entre aspas, foram 15% da receita total que nós teríamos por direito. Mas permita-me, entre dezembro e março, até o problema ser resolvido, e estava aqui em causa a questão da inspeção, não é? Foi uma inspeção, portanto, isto desenrolou-se derivado a uma inspeção que foi efetuada. Nesse período não recebeu... Não, nesse período recebemos, portanto, as juntas de freguesia continuam, portanto, a receber as taxas de ocupação da via pública e licenciamento. O protocolo adicional diz que dos 100% que nós recebemos, tanto dos comerciantes, 85% serão para as juntas e 15% será para a Câmara Municipal. Mas está a referir-se ao protocolo adicional, portanto, ao auditamento que foi feito em março. Exatamente. E aquilo que eu lhe pergunto é como é que sobreviveu, uma vez que a principal receita das câmaras passa por essa, das juntas de freguesia, peço desculpa, passa exatamente por essa competência. A pergunta que lhe faço é como é que geriu a sua junta de freguesia nesse período em que, de facto, foi suspensa essa competência. Não foi suspensa, o problema é esse, nunca foi suspenso, portanto, o recebimento... Foi retirado o protocolo. Não foi retirado o protocolo. Vamos lá ver uma coisa. As taxas, vamos lá ver uma coisa. A ocupação da via pública, o recebimento é efetuado pela Junta de Freguesia. Portanto, não foi retirado. Portanto, foi... como é que eu lhe vou explicar? Portanto, nós recebemos... O problema que se punha ali era se as juntas tinham ou não tinham competência para receber
as taxas de ocupação da via pública e não ser a Câmara a recebê-las. E foi decidido, portanto, que nós temos competência para licenciar a ocupação da via pública, não tínhamos era competência para receber diretamente as taxas. Ora bem, o que foi decidido e foi protocolado e foi por unanimidade dos presentes de junta, portanto, nós receberíamos mensalmente as taxas, remeteríamos até ao primeiro dia útil do mês seguinte para a Câmara Municipal e quando a Câmara Municipal transferisse no dia 20-21, portanto, as transferências correntes, viria o nosso recebimento menos os 15%. Está-me a colocar a situação de como é que a Junta, vamos lá, trabalhou até agora. Aquele dinheiro, vamos lá, entre aspas, é nosso, os 85%. Agora com a lei dos compromissos, como sabe, nós temos que ter receita nos 3 meses seguintes e tivemos que fazer algum esforço de tesouraria, não fazer tanta obra e aguardamos que agora, como isto foi retroativo em janeiro, a Junta de Freguesia da Póvoa de Santo Adrião, no dia 1 de abril, portanto, depositou na conta da Caixa Geral de Depósitos da Câmara Municipal, portanto, os meses de janeiro, fevereiro e março, que agora, penso eu, dia 20 ou 21, quando forem feitas as transferências, nos dará aquilo que é nosso, como costuma dizer, os 85% das taxas de ocupação da via pública. E na sua Junta de Freguesia, em que é que se traduz? Na minha Junta de Freguesia, nestes primeiros 3 meses, depositei na conta da Câmara Municipal 16.780 euros. Portanto, mais ou menos, vou ficar sem 3.000 e tal euros. Eu pergunto agora a Francisco Bartolomeu, faço-lhe exatamente a mesma questão. A informação que eu tenho, e de resto vi os vídeos da Assembleia Municipal, de dezembro até março, houve aqui de facto a retirada dessa competência nas juntas de freguesia, portanto uma estratégia, um princípio que a própria Presidente de Câmara chama de princípio de prudência, em função da inspeção de que a Câmara foi alvo. Pergunto-lhe exatamente faço-lhe exatamente a mesma questão. Como é que geriu a sua junta de freguesia, uma vez que tinha essa receita, não é, garantida, e que nesses 3 meses, garantida nunca é, mas acredito que seja uma boa parte da receita que venha daí. Como é que geriu a sua junta de dezembro a março? Muito boa noite, muito obrigado. Cumprimento também os meus colegas de painel e a senhora jornalista. Dizer que, se me permitisse, eu começaria a dizer, porque falou que as juntas têm receitas próprias. As juntas não têm receitas próprias. As juntas não geram receitas. As juntas recebem verbas por razões, por delegação de competências das câmaras e do Fundo de Financiamento das Freguesias do Orçamento Geral do Estado. Por exemplo, a ramada... Eu referia-me às receitas que as juntas adquirem através das competências. Mas falou em receitas próprias. Receitas próprias, as receitas que adquirem através das competências ligadas. O correto é dizer, por exemplo, para ter uma ideia, para 2013, do Fundo de Financiamento das Freguesias vem 114.879 euros para a Freguesia da Ramada. Esta vem diretamente do OE. Não é verdade? O que, dividindo, se considerássemos a dividir por 20 mil habitantes, dá 6 euros mês, quase. Se dividirmos por 12 meses, dá 50 cêntimos por habitante e por mês. Veja o que se faz, de facto, que milagre é que nós fazemos de multiplicação dos pães, quando, com um protocolo de competências que é igual às verbas de 2001. Portanto, neste ano, vão ser transferidos para a Ramada qualquer coisa como 631.864 euros e 80 cêntimos. Se formos comparar, é igual ao protocolo de 2001, ou seja, 12 anos. Se compararmos os custos, olha, este ano levamos com o aumento da CGA mais 5%, com o corte de 15%, isto tudo para ir para ir desaguar à sua questão. À minha pergunta. Exatamente. Fomos desaguar em mais um corte de 15% na publicidade e na ocupação da via pública, que nunca é uma receita fixa e que está em claro decréscimo, atendendo à situação de descapitalização em que as pessoas estão, os lojistas, enfim, toda a mini empresa, todo o comércio local está perfeitamente com o corda na garganta, por razões que nós conhecemos e podemos aqui escalpelizar. Mas, de facto,
era aí, em tempos que já lá vão, era aí que as juntas iam, portanto, para protocolos desatualizados, com tabelas, enfim, perfeitamente fora de forma em relação aos custos, aos grandes fatores que causam despesas nas juntas, que de facto era aí que para despesas funcionais as juntas iam poder fazer mais alguma coisa. Porque, repara, as juntas de freguesia são como que são os membros inferiores e superiores de um ser humano. Digamos que a perspectiva macro de uma Câmara não lhe permite ir muito mais além do que planear, projetar, ter a perspectiva macro. As juntas de freguesia estão mais próximas da população. Exatamente. Não é? Essa agilidade da proximidade dá um preço à obra perfeitamente. Nós juntas de freguesia, seremos, enquanto isto durar, e nós temos esperança que seja para durar, serão sempre os parceiros preferidos das câmaras para fazerem a obra. Porque somos, de certeza, dentro do custo-benefício e em termos de gerir bem o dinheiro dos contribuintes, nós vamos a jogo comparar com tudo e com todos, não temos dúvida em poder afirmar que as juntas são os parceiros ideais das câmaras municipais para passarem ao terreno. Mas, então, em relação a esta competência das taxas de publicidade, que estiveram suspensas, efetivamente. Foram retiradas do protocolo para uma posterior análise do problema e depois voltaram a ir à reunião de Câmara precisamente para a respectiva votação. Isso gerou algum prejuízo durante esse período? Quer dizer, repara, a Ramada, em termos de publicidade, sendo uma freguesia mais residencial, portanto não tendo tanta atividade. Portanto, a Ramada é tradicionalmente está ligada à metalomecânica ligeira, mas quer dizer, são áreas de trabalho que estão de facto em decréscimo, as oficinas estão a encerrar, enfim, quer dizer, há uma série de dificuldades que as entidades diversas, que os privados estão a enfrentar e que de facto, quem é que sofre diretamente? Perfeitamente as cartinhas todos os dias a escrever à junta a dizer: não desejo renovar o meu contrato de publicidade, não desejo. Percebe? É disso que se trata. Portanto, para a Ramada, tendo essa atividade, e mesmo, portanto, os contentores de entulho, quem é que faz obras hoje nos prédios? É mínimo, não é? E alguns faziam, no tempo em que, olha, para ter uma ideia, no tempo em que essa competência foi avocada, portanto, que a Câmara nos retirou, nem queira saber os milhares de euros que escaparam, porque havia pessoas que contratavam contentores de entulho à sexta-feira e que os retiravam na segunda-feira, ou seja, a fuga, aliás, isso foi admitido até publicamente por vereadores e pelo próprio Presidente de Câmara, que não terá sido a melhor decisão, de facto, retirar às juntas essa competência, porque, como já disse, nós estamos no terreno, nós estamos ali perto, nós falamos com as pessoas e portanto, daí recolhemos também essa proximidade, dá-nos, de facto, esse privilégio de atuar com outro preço e com outra ligeireza. Sobre a mesma questão, deixe-me ouvir agora então a posição de Marco Pina. Quando foi conhecida esta inspeção e quando a Presidente de Câmara tomou esta posição de prudência, como ela própria descreveu, as juntas do Concelho de Odivelas terão apanhado aqui algum susto, na medida em que auferem de receitas a partir desta competência, das taxas de publicidade. Enfim, umas mais do que outras, dependendo do território e das características, exatamente, de cada junta de freguesia, mas deve ter sido um período complicado de gestão autárquica. Bom, antes de mais, boa noite a todos, às pessoas que nos estão a ver em casa, aos meus colegas de painel, à Helena. Bom, eu gostaria de começar por dizer que esta questão é uma questão um bocado melindrosa, não é? Uma vez que isto começa de mal à partida em termos das competências próprias que são atribuídas pelo legislador às juntas de freguesia. Na minha ótica, penso que as juntas de freguesia deveriam ter mais algumas competências próprias vertidas na lei e correspondente verba para a execução dessas competências, para que as freguesias, as juntas de freguesias neste caso, não fossem totalmente ou grande parte dependente de um protocolo de delegação de competências que são estabelecidos e que têm as suas idiosincrasias, é óbvio, porque tem muitas vezes a ver com as forças políticas que estão envolvidas, quer a nível do Executivo Camarário, quer a nível das freguesias, e parece que dá a sensação que existe aqui tipo um mendigar de uma situação para as juntas de freguesia fazer o que fazem tão bem, porque estão muito mais próximas do cidadão. Relativamente à questão que me coloca
da ocupação da via e quer através do licenciamento das publicidades, esta questão acho que acaba por ser uma falsa questão por isto. Se nós formos verificar o índice de execução destas matérias por freguesia, verificamos, e de algumas freguesias que tenho conhecimento, este índice de execução fica um pouco aquém do que era expectável. Eu vou-lhe pôr um contraponto entre duas freguesias. Vou-lhe falar da freguesia, por exemplo, da Pontinha e da freguesia, por exemplo, do Olival Basto. A Pontinha, que tem características completamente díspares relativamente ao Olival Basto. Tem muito comércio. Muito comércio, é uma freguesia maior que o Olival Basto, tem muito mais habitantes que o Olival Basto, tem um índice de execução a rondar os 40%. Ou seja, arrecada cerca de, não quero cometer nenhuma precisão, mas cerca de 40 mil euros em publicidade anualmente. Para ter um contraponto, isto é surpreendente, a freguesia de Olival Basto arrecada por ano 80 mil euros em licenciamento de publicidades. Vê uma grande diferença. A discrepância que aqui há, ou seja, o índice de execução na Pontinha, por exemplo, fica um pouco aquém. Ou seja, era possível efetuar uma execução melhor desta competência, não é? Para que houvesse um pouco mais de folga orçamental, possivelmente, não é? Por isso, esta questão de estarmos dependentes eu compreendo os constrangimentos que causam estarmos a contar com uma situação que tem sido ao longo dos anos, exatamente, atribuída, e que de um momento para o outro nos vemos privados dessa mesma verba. E, efetivamente, há um constrangimento. No entanto, penso que as freguesias, ou as juntas de freguesia neste caso, poderão ter um pouco mais de, não digo cautela, mas um pouco mais de ir mais além na execução neste tipo de mecanismos que têm ao seu dispor. Deverão criar mais alternativas de receita? Haverá margem de manobra para isso? Isso é muito complicado, porque é assim, o que eu lhe disse há pouco e volto a repetir, é que as juntas de freguesia efetivamente têm uma proximidade muito grande do cidadão e resolvem com muito mais facilidade os problemas do dia-a-dia das pessoas do que uma Câmara Municipal. Imagino que esta situação não é desbloqueada e que fica a cargo da Câmara Municipal a competência para efetuar o que até então está a ser delegado nas juntas de freguesia, neste caso o licenciamento de publicidade ou de ocupação da via pública. A Câmara Municipal, é claro que não é expectável que dê o grau de exigência que nós queiramos dar a este tipo de problemática, não é? Que uma junta de freguesia pode oferecer. Uma junta de freguesia tem outro tipo de mecanismos, lá está, pela proximidade que tem, de efetuar este tipo de competência de uma forma muito mais capaz do que a própria Câmara Municipal. Se fosse a Câmara Municipal a fazer esta competência e a ter esta incumbência, eu temo que muitas destas verbas iriam ficar um pouco protoadas e ficar aquém, porque não iam conseguir dar o grau de execução que uma junta de freguesia consegue, neste caso, efetuar, porque está mais próxima, porque é muito mais proativa, porque, efetivamente, estas verbas são verbas que lhes fazem falta, não é? Uhum. Como o Bartolomeu falou há pouco, efetivamente o que vem do Fundo de Financiamento das Freguesias, no caso de freguesias como a Pontinha e outras, serve para pagar os vencimentos do Presidente de Junta e pouco mais, ou seja, para os encargos com tudo o que é senhas dos vogais em reuniões de junta, ou possivelmente até para senhas de eleitos de uma Assembleia de Freguesia, e não deverão dar para muito mais em termos de pagamento, a não ser destes casos que lhe falei. Por isso, olha, para a Pontinha são 175.671 euros, deve dar para mais qualquer coisa que isso. Do Fundo de Financiamento para 2013, deve dar para mais qualquer coisa que isso. É capaz, mas não é muito folgado. Não é muito folgado. Se fizermos as contas a um vencimento de um Presidente de Junta da Pontinha, o funcionamento tem 7 pessoas, o Executivo com 7 pessoas, e mais as senhas da Assembleia de Freguesia, é capaz de dar mais qualquer coisa. O que eu digo é que é pouco, ou seja, por isso é que lhe digo que se houvesse mais competências próprias por parte das juntas de freguesia, com a respectiva verba para a execução destes... Mas o problema, se calhar, é esse, é a respectiva verba. Para mim, o problema é mesmo este, porque mas se as verbas são transferidas para a Câmara Municipal, não é? No caso vertente, se as verbas forem distribuídas diretamente para o orçamento das juntas de freguesia e as competências para fazer face a essas situações forem diretamente atribuídas às juntas de freguesia, não vejo qual é o problema. É claro que não se vão atribuir todas as competências às juntas de freguesia, porque senão questiona-se o que é que está a Câmara Municipal a fazer. No entanto, penso que se fosse prevista esta situação a nível legal, havia muito mais vantagens para toda a gente
algumas competências, porque se reparar nas competências da Câmara Municipal, nas competências das juntas de freguesia, existe uma discrepância bastante grande. Mas, Marco, o que é certo é que o protocolo nomeia cerca de 10 competências e tenho algumas dúvidas que consigam essas. Eu tenho uma lista de 10 competências. São diversas, mas essas competências, se verificar, são competências que não têm que as juntas consigam exercer todas estas competências, até pela falta de verbas que falava. Exatamente. Rogério Breia, concorda com esta opinião de Marco Pina, que as juntas de freguesia deveriam ter, para até um desempenho mais qualitativo em função da sua população, mais competências e mais verbas atribuídas pela Câmara Municipal? Claro que sim, concordo plenamente com isso o Marco Pina. As juntas de freguesia não deveriam ter competências próprias, porque gerir uma junta de freguesia é gerir praticamente uma Câmara, só que é uma mini-Câmara. Como sabe, ainda vamos passando aqui relativamente à ocupação da via pública e aos licenciamentos, é impossível uma Câmara Municipal, com o quadro de funcionários que tem na fiscalização, poder fiscalizar o Conselho de Odivelas, as 7 freguesias. E se não forem os presidentes de junta e o seu executivo andarem no terreno a ver, como disse há bocado bem o Bartolomeu, a ver um contentor que estão a fazer uma obra ou a pintar um prédio, se não forem eles a dizer para irem pagar lá junto às taxas, não é a Câmara que lá vai. Portanto, tem que ser, portanto, isto é o poder de proximidade, é isto mesmo, é nós chegarmos lá, olha, tem que ir pagar porque não pode estar aqui a construir. Mas se for a Câmara como foi retirada há 2 anos, que nem ganhou a Câmara, nem ganhou a Junta, portanto, perderam todos, neste momento verificaram o erro, vamos lá, que tinham cometido e, portanto, voltaram, portanto, a dar essa competência às juntas de freguesia. E aí, sim, portanto, as juntas fazem o seu trabalho, cobram as respectivas taxas e financiam-se com essas verbas. Ora bem, agora, relativamente a outras competências, sabe, nós temos competências que são um pouco complexas e muito trabalhosas. São muito complexas, diria eu. Muito complexas. A manutenção e a conservação de escolas do primeiro ciclo. Ora, que eu ia falar, é o que eu ia falar. Ouça, não sabe o trabalho que dá uma escola relativamente, portanto, a esta competência, que o pouco que temos, portanto, a Câmara, posso lhe dizer que a Câmara Municipal para as escolas 31.242 deu 31.242 euros para 2 escolas, que lá tem 2 escolas primárias e jardins de infância, são 800 alunos. Todos os dias há problemas nas escolas. É que é todos os dias. Portanto, o executivo da Junta é fax a toda a hora, é telefonemas a toda a hora, ou é uma fechadura, ou um autocolismo, ou é uma sanita, ou é um vidro que se partiu, ou é um bedor que não deita água. Ouça, e este dinheiro chega para resolver esses problemas que acontecem quase diariamente? Temos que fazer como fazemos na nossa casa, geri-lo bem, e não podemos ultrapassar. Se temos 10, não podemos ir aos 11. Temos que ir aos 9,9. Se formos até aí já não é mau. Então, das duas, uma. Ou essa questão era da competência da Junta de Freguesia, ou a Câmara daria mais dinheiro à Junta de Freguesia. Evidentemente. São escassos, sei lá, é impossível uma Junta de Freguesia como a Póvoa de Santo Adrião ser transferida da Câmara Municipal para este ano, portanto, para as zonas verdes, para a manutenção e construção de escolas, manutenção e construção de gestão de mercados, manutenção e construção de zonas verdes, espaços jardinados, fontes, quedas de água, limpeza das vias e espaços públicos, manutenção e conservação de gestão de recintos esportivos e toponímia, dá-me 400... Licenciamento de ocupação da via pública, licenciamento de atividade publicitária e transportes escolares. 461 mil euros. Ouça, são... Tenho na lista. Sim, mas isso... Não, isso não. Dá-me 400... que são 461 mil euros, com mais 104 mil que vêm dos chamados 3 Fs, de financiamento das freguesias. Portanto, com esta verba, o dinheiro para pagar ao pessoal não chega. Portanto, não consegue exercer todas estas competências que lhe são atribuídas. Consigo exercê-las todas. Por exemplo, só que eu gostava a questão dos espaços verdes, que normalmente é um serviço que é caro, contratar empresas privadas para fazer jardinagem. Na minha freguesia, prezo-me não ter nenhuma empresa a trabalhar, e vou dizer porquê. Porque, como sabe, o país vive uma situação difícil, as câmaras, aspas, e as juntas também. Há muita gente desempregada e é meu dilema, todos os anos,
fazer um protocolo com o Instituto de Emprego e Formação Profissional, eu vou lá buscar os chamados POCs, são os planos ocupacionais. Portanto, 10 pessoas que estão no Fundo de Desemprego, trago-os para trabalhar. O que é que eu faço? Pago-lhes 20% do que ganho do Fundo de Desemprego, pago-lhes o passe, mais o subsídio de almoço, que equivale mais ou menos a mais 190 ou 200 euros por mês. E é produtivo. É produtivo. E tenho pessoas a trabalhar. Em vez de ter uma empresa, tenho 10 pessoas a trabalhar e se posso ir buscar jardineiros. Portanto, eu faço sempre a escolha de ter polivalentes. Portanto, pessoal de limpeza urbana, para a jardinagem, tem aqueles mais técnicos. Agora fui buscar um excelente jardineiro / podadora que, ouça, estava no desemprego e é um trabalhador excepcional. E depois tenho outra coisa, e é que eu lhe estou a dizer como é que se gera uma junta, como é que eu giro a minha junta de freguesia. Eu poderia ir buscar pessoal fora da minha freguesia, mas eu fui buscar 10 pessoas da minha freguesia, podendo ir buscar só 8, porque eu tenho a verba estipulada, em vez de meter 8, meto 10. Porquê? Porque o dinheiro do espaço que eu ia pagar aos outros 2, como estão todos da minha freguesia, consegui meter mais 2 pessoas que o dinheiro queria pagar a mais, meto 10 pessoas a trabalhar por preço de 8, vamos lá. E é assim, portanto, em faz tudo. A gestão. Exatamente. Portanto, e tenho a gestão que faço é assim e tenho 100 empresas, portanto, nem na limpeza urbana, nem na jardinagem, nem, vamos lá, os chamados tapa-buracos, que isto é, poderemos depois avançar para esse problema. Esse problema. Francisco Bartolomeu, na sua junta de freguesia, também consegue exercer todas estas competências? Agora veja lá, o que ainda por cima a Câmara depois atrasar-se nos protocolos adicionais. Quer dizer, as dificuldades já são das verbas iniciais. Agora, imagino depois alguns atrasos que ao longo dos anos a Câmara tem, porque uma coisa, nós, por exemplo, há uma urbanização que é aprovada e, portanto, que tem zonas verdes que vêm ao domínio público, portanto, e que são, obviamente, objeto de um protocolo para delegação na Junta. Ou seja, a Junta entra em funções e receber esse dinheiro da Câmara. Demora muito tempo. Muito tempo. Eu tenho coisas por receber de 2011, 2012, muito complicadas. Ora, veja, se as verbas já por cima são calculadas em base de... E vamos lá ver, nós em 2007, com o governo Sócrates, levámos um corte, eu já estava em funções nessa altura, isto não é de agora. Começou em 2007. Começou porque eu comecei em 2006, foi logo a seguir. Os cortes, referia-me. Eu só posso falar desses porque... Em 2007. Pronto, exatamente. Isso logo aí foi uma coisa terrível. Mas os cortes às juntas foram superiores aos cortes que o Estado Central fez na autarquia. Exato. E isso às vezes é uma coisa que se verifica. Quanto a isso, me permitisse 2 notinhas. Aquilo que o Marco Pina falou, para já dou-lhes parabéns, bem-vindo, é um militante do PSD que defende o protocolo de delegação de competências. Muito obrigado, pertencemos à mesma equipa nesse aspecto. Mas este porque protocolo, delegação de competências é porque não é, infelizmente, é que a Câmara de Odivelas não fala, infelizmente, a uma só voz quanto a protocolo de delegação de competências, portanto eu saúdo por isso, porque acho que concordo consigo que é a melhor maneira de gerir dinheiros públicos e de servir as populações. E já dou mais exemplos. Relativamente à questão da execução, em minha opinião, a questão que colocou da publicidade do Olival Baixo e da Pontinha não tem que ver com a execução, tem que ver com as características próprias. Vejamos, o Olival é de facto uma freguesia, é a freguesia mais pequena do concelho, mas é atravessada por vias largas que permitem grandes painéis de publicidade, ao contrário das ruas de bairro. Portanto, não, em minha opinião, a disparidade da receita de que uma freguesia como o Olival Basto tem em termos de publicidade e uma freguesia como a Ramada, como uma Pontinha, não tem a ver com melhor execução. Tem a ver com as características próprias. Portanto, o Olival é atravessado ali pela A8, só ali naqueles painéis, todos da A8, aquelas coisas gigantescas, só aí o Olival Basto vai buscar uma receita que, pelos vistos, é importante. Está a ver, para ser o dobro da Pontinha, que é a segunda freguesia maior do concelho. Veja, não, quanto a mim, não é uma questão de gestão. À vontade. É só muito... Não lhe acontece nada. Não, queria só dizer que em grau de discussão, porque está comprovado, tendo em conta o levantamento que a freguesia da Pontinha efetua do número de empresários e de comércio que existe na freguesia que usam publicidade, está plasmado nos documentos que são submetidos à Assembleia que efetivamente há um grau de execução de 40%, ou seja, face ao número de
de empresários e de estabelecimentos que poderão ser cobrados, não é? Pelo uso da publicidade, há um grau de execução de 40%, ou seja, há 60% por cobrar. Por isso é que eu digo que é um problema de execução. Mas isso é porque é por falta de fiscalização? Não sei dizer. Sei que é uma realidade. Okay. Pronto, ok. Francisco Bartolomeu, Relativamente ao resto, perdão, força. Queria só que completasse. Pronto, como é que se consegue, não é? Não estava a falar em relação ao montante em dívida, diz que tem um montante em dívida desde 2011. Temos e temos mais para trás. Valor. Temos, no total, os números que eu tenho rondam os 60 mil euros. Agora 60 veja, mil euros. é muito importante. É uma verba, faz muita moça, faz muita moça. É muito euro. E em que é que tem cortado para gerir a casa? Não fazemos investimento. Olha, precisamos de viaturas, temos viaturas com mais de 10 anos, vamos atamancando, temos enormes despesas de oficina, porque é claro, os carros a partir de uma certa idade são viaturas de trabalho, e vamos fazendo assim. Aliás, das verbas que vêm da Câmara, a totalidade das verbas que é transferida da Câmara para a Junta da Ramada é praticamente usada para despesas correntes, não há verba. Compramos uma motosserra, compramos uma coisita assim mais urgente e mais de preço assim mais leve, mas de uma maneira temos grandes dificuldades, porque de facto não podemos fazer investimento, precisávamos substituir os triciclos, que já têm uma idade bastante provecta e que nos causam dores de cabeça na oficina, mas isso está tudo em stand-by. Temos os nossos carros de trabalho, de transporte pessoal, estão todos com 10 anos ou mais. Quer dizer, Rogério Breia, já agora, desculpe, Marco, pensei que era a sua vez, mas só para perceber, também a Câmara também tem alguma dívida para com a sua junta de freguesia? Eu acho que a Câmara tem dívidas com todas as freguesias. Com todas as freguesias. Mas a minha é uma dívida menor, porque tem havido poucas urbanizações entregues à ajuda de freguesia. Eu tenho duas lá que estou para receber desde 2009, como sabe, eu só tomei posse em 2009, portanto sou Presidente de Junta, vamos lá, mais Massarico, neste momento no Conselho de Odivelas. E sei que tenho lá 2 protocolos que eu assinei já em dezembro de 2009, que tomei posse em 30 de outubro de 2009, e até hoje a Câmara não me pagou também esses protocolos adicionais, portanto, que deverão dar por ano 2.000 e tal, portanto, 5 anos, 10 mil euros. Também. As juntas neste momento quase que fazem omelete sem ovos, por assim dizer. As juntas de freguesia, neste momento, tem uma luta terrível. Só para chegar ao fim do mês e ter dinheiro para pagar os ordenados ao pessoal. Porque, como sabe, os cortes foram brutais desde 2009, o Fardo meu estava a falar desde 2006, foi para lá em 2007, eu estou a senti-los desde 2010 e cada um fala do que posso lhe dizer, se puder, posso lhe dizer que em 2009 a Câmara transferiu para a freguesia da Póvoa de Santo Adrão 584 mil euros, em 2010 612 mil e a partir daí foi igual, 461.75321. Portanto, tenho aqui de 2010 até agora mais de 40% de corte. Está bem que nos também tiraram algumas competências que nós tínhamos em 2009. Portanto, também temos que dizer isto, não é? Portanto, porque não é só tirar o dinheiro, mas também tirar algumas competências ou retirá-las, portanto, também nos... Isso é outra questão, também podemos falar. Portanto, nós tínhamos o chamado tapa-buracos, como há bocado falei. E o que é o chamado tapa-buracos? Portanto, havia o alcatrão tinha um buraco, portanto, nós com o nosso pessoal adquirimos o alcatrão, tapávamos o buraco, ou mandávamos a uma empresa tapar o buraco, tínhamos um passeio com um buraco, nós, em vez de ser a Câmara, era a Junta, portanto estava delegado. Não fazia mais sentido ser a Câmara, claro, uma vez que a Câmara terá outros meios que a Junta não terá, não? Não fazia mais sentido, e vou-lhe dizer porquê. Porque lá está, nós é que estamos em cima. Porque o grande problema que se põe é este. Eu, se tiver um buraco numa rua, que hoje faltam-lhe 10 pedras, vamos falar de calçada à portuguesa, faltam-lhe 10 pedras, eu faço um fax ou um ofício para a Câmara, dizer, na rua tal está um buraco. Sabe como é que é? Tanto o documento é entrar na Câmara ou outro serviço qualquer, demora o seu time, 2, 3 dias, vai despacho daqui, do vereador, do diretor do departamento, etc. E quando vão ao local, não está lá um buraco, está lá uma cratera. Ora bem, e se nós na altura que verificamos que efetivamente está lá o buraco, nós podemos atacar o problema de imediato. E era o que se fazia no antigamente. Portanto, íamos a um buraco, por isso é que há bocado falei daquele pessoal que eu, quando vou buscar ao fundo de desemprego, é polivalente,
chamavam um padreiro ou dois, olha, está no buraco na rua tal, e na hora, vamos lá, nós resolvimos a situação. Entretanto, a Câmara Municipal retirou-nos, portanto, essa competência, quer do Alcatrão, quer dos passeios, das zonas pedonais, e estão um bocado complicadas as ruas, porque não têm capacidade de resposta, ou falta de verba. Quando estava a competência delegada nas juntas, penso eu, a minha maneira de ver, que as ruas andavam muito melhor, não andavam tão esburacadas e os passeios muito melhores. Mas a gente também compreende tanto as grandes dificuldades que neste momento a Câmara Municipal se debate, porque também se nos cortam a nós, logicamente que o Estado também corta a Câmara Municipal e não é que a Câmara... Nós cortamos em quem? Pois, o grande problema é esse. O grande problema é que o problema é que nós é que ouvimos ali as pessoas no dia a dia, no minuto a minuto, porque os presidentes de junta andam de manhã à noite na rua e, como sabe, qualquer freguês, vamos lá, tem um problema, ou foi um cara que deu uma caçada no pilarete e está torto, ou foi o sinal que veio o vento e caiu. Os ditos problemas menores, mas não são com grandes, importância, não é? Mas e tem toda a legitimidade, porque as pessoas chegam só ao pé de nós e dizem, sou presidente, mas eu pago os meus impostos. Rogério Breia falou que a sua dívida era mais pequena do que a da Junta de Freguesia. É porque também tem menos anos. Portanto, porquê? Porque também... tem 1 km². Mas qual é neste momento o total da dívida da Câmara para com a sua Junta de Freguesia? A minha, portanto, relativamente aos protocolos adicionais, rondará os 10 mil euros. 10 mil euros. Bem, Marco Pina, terá que haver forçosamente um critério da Câmara na atribuição de verbas às juntas de freguesia. Na sua opinião, há realmente critério e qual é esse critério? Vou responder à sua pergunta, queria só dizer que concordo com um ponto levantado pelo Rogério Breia e discordo de outro, e queria responder também aqui ao nosso amigo Francisco Bartolomeu relativamente à minha visão do protocolo de delegação de competências. Respondendo, queria concordar com o nosso Presidente da Junta da Povoação de Adrião, na medida quando fala da questão da avocação por parte da Câmara das competências delegadas na Junta das obras, ou seja, obras que se prendiam com pavimentação e com obras de diversa índole. Pavimentos, bermas e valetas. Exatamente. E esta concordância serve também para responder ao Francisco Bartolomeu. A minha questão e a minha defesa das competências próprias em algumas matérias por parte das juntas prende-se com isto mesmo. Porquê? Está à vista toda a gente, a conclusão é fácil de tirar, qual foi o resultado da avocação por parte da Câmara desta competência relativamente às obras. Nós temos os pavimentos do nosso Concelho de Odivelas numa lástima. O que não acontecia até aqui, porque as juntas de freguesia conseguiam remediar quase de imediato estas situações. Não, isto é um ponto, eu sou capaz de falar de realidade. Eu foco sempre em realidades. Esta questão é uma realidade. Outra situação, queria discordar com o nosso Presidente da POVA quando diz o seguinte: eu compreendo a apreensão relativamente às verbas, todos nós temos de estar apreensivos relativamente às verbas, mas, no entanto, mesmo com esta apreensão que existe relativamente às verbas envolvidas nos órgãos locais, eu continuo a ver que ainda há verbas para alguns passeios e alguns almoços. Faz-me alguma espécie, como é que as pessoas se queixam de verbas e depois continuamos a fazer este tipo de opções. Está a referir-se, por exemplo, aos passeios séniores? Estou. Faz-me alguma confusão. Se calhar podíamos canalizar essas verbas para outro tipo de situações muito mais profícuas para as pessoas que necessitam de outras situações, se calhar com muito mais urgência do que com esta. Respondendo à sua questão, queria dizer que na altura da Comissão Instaladora o protocolo de delegação de competências não tinha qualquer tipo de critério, tanto que foram levantados problemas sobre essa questão, porque como é que as câmaras municipais delegavam competências numa outra entidade, neste caso nas juntas de freguesia, sem critérios mensuráveis para a atribuição. Ou seja, eram situações completamente aleatórias e isso é impensável quando se vai distribuir verbas e dinheiros públicos. Essa situação foi alterada. Hoje em dia temos um protocolo de delegação de competências, e digo sem qualquer problema, que tem critérios claros de atribuição das verbas. As pessoas podem concordar com eles ou não concordar, mas os critérios são claros. São critérios mensuráveis. E critérios são esses? Por exemplo, nos espaços verdes são critérios da área verde
envolvente, também nos espaços verdes, por exemplo, fazem a contabilização do número de jardineiros que poderão estar afetos a essas mesmas freguesias, tendo em conta as áreas verdes que essa freguesia dispõe, e a verba que é transferida tem em conta esse número, que é calculado com base em fórmulas que estão patentes no próprio protocolo de delegação de competências, ou seja, não há aqui uma discricionariedade na atribuição destas verbas. Existem critérios bastante palpáveis e que são, como eu disse há pouco, mensuráveis. Eu penso que sim, critérios em termos de fórmula, podemos discordar se aquela forma é a forma que melhor serve ou menos serve. Considerar que uma zona verde tenha bancos ou não tenha isto ou não tenha, é a mesma coisa, é 1,1 metro quadrado. Desculpa, isto não é... Certo, ninguém aceita isto. Claro, eu compreendo isso, mas é assim. Porque nós estamos, por exemplo, a substituir bancos de zonas verdes cujos bancos já foram vandalizados e que ainda não recebemos um cêntimo da Câmara. E isto asfixia as juntas. Isso eu percebo. Isto asfixia o local. Isso eu percebo, mas há um critério envolvido. Sim, mas há uns anos não havia critério nenhum. É aquilo que o seu partido chama o critério de pôr o mercado a funcionar. Ou seja, foram ao mercado com uma determinada verba que é perfeitamente irrisória. E há gente para trabalhar a qualquer preço. Sem direitos, sem preparação. Há empresas fantasma em que há uma pessoa que serve de jardinagem e depois são 100 e tal imigrantes que dão cabo do trabalho. Há escolas que, por exemplo, tinham... Eu conheço presidentes de junta, por exemplo, da linha de Estoril, que viram-se obrigados depois, quando foram obrigados quando foram ao terreno a ver o que é que determinadas empresas fizeram, na chamada privatização, e depois tiveram que pedir outra vez orçamentos porque estava tudo estragado, tudo queimado, porque ninguém percebia nada daquilo. Francisco Bartolomeu, depreendo das suas palavras que concorda que haja critérios, não concorda com esta fórmula estão desatualizados, da Câmara estão desatualizadíssimos. Estamos atualizados. A Ramada cresceu 30%, é a freguesia que mais cresce no concelho de Odivelas. Tem 20.168 habitantes. Recebe a mesma importância de quando tinha 15.000. O que é que leva um douto senhor catedrático da Universidade do Minho a dizer que um cantoneiro percorre 1.400 metros na sua volta? E se o caminho tiver uma inclinação de 20%? É que a Rua Augusta, eu varro bem. O problema é a Costa do Castelo, o problema é São Pedro de Alcântara. Portanto, porquê? Por alma de quem é que um cantoneiro é perfeitamente inaceitável que se meça a atividade de um varredor de limpeza urbana por 1.400 metros. Inclusive, eu já propus à Câmara que tivesse em conta o grau de inclinação da morfologia do território, precisamente para abrandar isso. Era preciso inserir outros critérios. Completamente. O critério da população, que era um critério antigo, porque mais pessoas, mais lixo, não é? Em zonas com menos... Havia um critério antigo do tempo da Câmara de Louros que era feito com base no número de habitantes dos bairros. Não há critérios ideais, nós sabemos. Ninguém tem a panaceia para estas coisas todas. Estão muito desatualizados. Mas estes são impossíveis. Acredite, a Ramada tem lá a Serra da Amoreira, aquela rua Raul Brandão, aquela rua 25 de Abril, aquilo tem uma inclinação enorme. Nós não fazemos ideia do que é o esforço que é preciso para subir e descer. É que descer também é complicado. Portanto, e aquele homem é-nos atribuído, ou aquela mulher, é-nos atribuída, leva para casa uma mão cheia de nada, ou seja, 485 euros, e sorri e não diz que não há nada. E quando nós lhe pedimos, por favor, ele diz, sim senhora. E mais, são um elemento de prestígio da junta nos bairros. Porque são os nossos melhores, são o elemento mais forte da junta, porque nós, felizmente, temos um conjunto de trabalhadores que só prestigiam a junta, porque para onde nós, presentemente, não temos qualquer reclamação ao nível de limpeza urbana, ao nível de varrição. Por exemplo, isso para nós é um emblema. Portanto, repare, são pessoas que levam para casa 400, que têm as carreiras congeladas desde 2000 e troca o passo, permita-me a gíria, na verdade, e que não têm perspectivas, estão agora na perspectiva de serem destruídas, trabalham para uma entidade que vai ser agora, entre aspas, agregada, leia-se liquidada, porque a verba não vai ser a dobrar. Portanto, se Canessas for agregado à Ramada, o futuro é perfeitamente desgraçado, porque o orçamento não vai ser a dobrar. Ninguém acredita que Ramada Canessas passa a ser para 30 e tal mil habitantes, com uma área que, enfim, Canessas é das freguesias maiores do concelho em termos de área florestal, por exemplo. Comparado com a Ramada, não tem tanta população, mas tem outras características. Isto é misturar a água com o azeite e é liquidar. Agregar aqui quer dizer liquidar freguesias. Porque eu não acredito, ninguém de bom senso acredita que para o futuro
que eu espero que nunca aconteça, da União das Freguesias de Ramada e Canessas, o orçamento vem, seja que para 2014, seja a soma das verbas que foram transferidas para a Junta da Ramada e Canessas. Francisco Bartolomeu, permita que lhe pergunte. Ouvi algumas opiniões, enfim, de colegas seus e não só, que se acham injustiçados na distribuição de verbas por parte da Câmara e que acham que há algum partidarismo, enfim, aqui por trás. Concorda com essa opinião ou não aceita sequer esse... Não conhece sequer essa razão? Isso eu não me pronuncio sobre essas questões. Acima de tudo, servir as populações e pôr as instituições a funcionar. Isso é o diz que diz. Isso, sinceramente... São sempre as questões que se levantam. Mas isso nós temos que separar, de facto, o trigo do joio. Nós queremos servir as populações, temos, de facto, estar atentos. E temos que ter as costas largas e às vezes... E não esquecer que temos um ouvido mesmo em frente do outro. Às vezes é só fazer assim para sair do outro lado. Muito bem. Rogério Breia disse há pouco... Deixe-me só... Muito não sei se queria passar já para outra ronda, mas eu queria só fazer uma intervenção relativamente àquilo que o Francisco Bartolomeu acabou de dizer. O que eu queria há pouco referir é o seguinte, é que do momento em que não temos qualquer tipo de critérios para a atribuição de verbas às freguesias e partimos para outro patamar em que já há alguns critérios, acho que houve uma evolução. Nós podemos discordar dos critérios que estão subjacentes a estas delegações. Mas que parou em 2001. Certo. As tabelas, não é? Certo. Ou os custos. Não ponho isso em causa. Agora, Francisco Bartolomeu, compreendo... Quanto é que custava um litro de gasolina em 2001? Claro, eu percebo isso tudo. Agora, os fardamentos, encargos do pessoal, seguros... Isso eu compreendo, os custos aumentaram todos, mas os constrangimentos orçamentais... E porquê é que a Câmara não atualiza isso? Os constrangimentos orçamentais também aumentaram. Agora a questão que eu ponho é a seguinte... Nós custamos, como dizia a Helena há bocado, nós custamos na prestação à população. Pois eu percebo isso. A questão é esta, é que eu também sei, tenho conhecimento de algumas situações, como por exemplo, lhe vou dizer esta, em que são calculados o número de jardineiros que são afetos a uma freguesia para fazer face àquelas necessidades daquela freguesia, tendo em conta os critérios que estão atribuídos, e imagino que o valor é inerente a 15 jardineiros para fazer face a uma das freguesias, e quando vai ver, não estão lá 15 jardineiros, estão 5. A restante verba é canalizada para outro tipo de, cada um para outro tipo de expedientes. Eu respondo por mim. Que os senhores Presidentes de Junta adotam. Cuidado com as generalizações. Eu não vou generalizar. Os senhores Presidentes de Junta é o quê? Eu estou a dizer, tenho conhecimento de algumas situações. Eu não estou a dizer que é situação concreta. Eu sei que há situações em que isso se verifica. Eu sei quantos cantoneiros e quantos jardineiros temos aqui. Mas eu acho que sim, acho que muito bem. A questão é que nós não podemos estar depois... Cuidado com essas indiretas. Isso não é para aqui. Mas já não são diretas, são verdades e realidades que se passam no Conselho de Odivelas. E o senhor também sabe que é verdade. Está bem, mas está a referir-se também ao facto das verbas passarem de umas rúbricas para outras? Como é óbvio, se lhes estão afetos 15 jardineiros, que chega-se àquela conclusão que se fazem falta naquela freguesia. São distribuídas verbas para aqueles 15 jardineiros. Se forem fazer uma verificação da situação, não estão lá os 15 jardineiros contratualizados? Estão 10, se calhar? Mas, Marco Pina, nós também temos de dizer aqui uma coisa. Comigo não se passa isso. Na minha freguesia não se passa isso e vou-lhe dizer porquê. Porque a minha freguesia é a segunda com mais zonas verdes do Conselho de Odivelas. Um espaço enorme pelo Parque das Ruas. Era o problema de que tentou falar há pouco. Disse que também exatamente. Problema grave. Exato. É porque não é uma zona verde com 200 ou 300 metros quadrados, mas tem chamados muitos canteiros, um aqui, outro ali, portanto é muito complexo, as máquinas não podem lá ir, tem que ser tudo à mão, tem tudo montado, não é fácil. Portanto, num parque, por exemplo, como o Jardim da Música. Qual música? Desculpa. Duas ou três pessoas para não fazer aquilo, porque aquilo é fácil de resolver, mas agora, eu sou capaz de ter uma área, metade daquela, há algumas zonas e nem 10 jardineiros me chegam porque é complexo. Recordo. É complexo. Mas como estava a dizer o Marco, também não concordo, porque há freguesias que efetivamente têm 5 jardineiros e no protocolo tem 10, por exemplo, portanto é pago a 10 jardineiros. Mas eles põem uma empresa a trabalhar, portanto vou pagar essa empresa e portanto gerem o dinheiro, vamos lá, à maneira deles. À maneira deles, portanto, eles chegam aqui, eu tenho, por exemplo, eu por ano a Câmara dá-me 50 mil euros para pagar a 10 jardineiros. Eu neste momento tenho 5, mas se eu tiver, portanto, ficará em 25. Se os outros, se eu ter uma empresa que me passa por 20 mil, ele ainda ganha 5 mil. Porquê? Porque faz o mesmo serviço, tem uma empresa ali a funcionar e em vez de ter 10 tem 5, não tem encargos com o pessoal, porque o grande problema das freguesias são os encargos com o pessoal. Ouça, a Helena não tem ideia de quanto é que fica um funcionário a uma junta de freguesia. É verdade, Rogério, deixa-me dizer-me o seguinte, nós temos o exemplo, por exemplo, de Famões.
Famões tem 3 empresas contratualizadas para prestação de serviços. Exatamente. É outsourcing. Ou seja, porque o quadro de pessoal de Famões é um quadro diminuto. Penso que são 20 e poucos funcionários que tem. O Sr. Presidente da Junta de Famões opta por fazer outsourcing. Claro, com em vez de outras estar a contratualizar com outro tipo de situações, como os POCs, como por exemplo a Pop de Adrião faz, e ele opta por não fazer. Acha que o outsourcing serve para o serviço que é prestado e que consegue fazê-lo de uma forma, se calhar... Mais célere. Não sei se os custos são mais reduzidos, não são, mas é a opção que é feita. Portanto, É uma gestão. É uma gestão, portanto, feita com o Presidente de Junta, portanto, ele é o Presidente, portanto, ele e o Executivo decidem, que é assim, está tudo bem, mas eu ia-lhe falar relativamente ao pessoal, porque não é só o vencimento de um funcionário, não é só o vencimento, nós temos que pagar seguro, temos que pagar a ADSE, temos que pagar fardamento. Os familiares dos trabalhadores. E a Câmara, para aí, não nos dá verba. A Câmara faz as contas, faz o seu cálculo e diz, portanto, é X e depois dão mais 30% para o fardamento, para pagar o 13º mês e o 14º aqueles que ainda o têm, que felizmente muitos não o têm, não é? 13º, 14º, e depois o restante é a Junta. Com a tal receita que tem da publicidade e da ocupação da via pública. Rogério Breia, e deste rol de competências atribuídas pela Câmara, há alguma competência que destaque, que seja geradora de mais receita ou de mais alguma receita para a sua junta de freguesia? Há alguma competência que aqui destaque nesse prisma? Helena, vou dizer uma coisa, eu tenho um problema que o meu colega Presidente de Junta não tem, nem o mercado, nem o Marco Pina, está lá na freguesia da Pontinha. Eu tenho um problema que poucas têm, que é o cemitério. E o mercado. E eu tenho um mercado. Isso é Pontinha também tem um mercado. Um mercado. Portanto, o cemitério não tem. Portanto, eu tenho um cemitério que quando eu tomei posse... Quando eu tomei posse como Presidente de Junta, era um elefante branco que eu também tinha ali naquela freguesia. Porque o cemitério, lá está, portanto, a gente tem que gerir conforme pode, e eu tinha ali 2 funcionários a trabalhar 365 dias por ano, sábados, domingos e feriados, a receber, desculpe lá o termo, uma pipa de dinheiro. Recebiam mais em horas extraordinárias que de vencimento. Ouça. E depois os problemas adstritos, portanto, ao funcionamento do cemitério, como sabe, só o pagamento de enzimas, ouça, é brutal, é colossal, como agora está em voga, portanto, é colossal. E eu tive que arranjar maneira de diminuir o prejuízo. Infelizmente, tive um funcionário que me faleceu, de quem tinha grande consideração e estima, me faleceu ao fim de um ano de eu estar como Presidente de Junta e tive que arranjar soluções. E é para isso é que serve os Presidentes de Junta e o respectivo Executivo. E o que é que eu decidi? Fechar o cemitério à segunda-feira e dar mais um dia de folga ao funcionário. E durante aquele dia de folga ter lá em rotatividade um funcionário da Junta, portanto, naquele dia. E assim consegui equilibrar as contas do cemitério, que eu estava no primeiro ano, tive um prejuízo de 23.000 euros. 23.000 euros. E neste momento está mais ou menos... Conseguiu orientar as coisas. Está mais ou menos em stand-by, portanto, ouça, mas tinha ali um problema que tive que o gerir e foi... Mas hoje em dia já consegue obter receita? Mas o cemitério, para mim, o cemitério não é para dar lucro. Desde não tem prejuízo, já é bom. Portanto, o cemitério não é para dar. Conseguir algum tipo de receita para aplicar noutro tipo de necessidades? Não consegui, mas consegui gerir, consigo gerir, portanto, precisei lá de pintar o cemitério, portanto, já não tive aquela despesa que deveria ter, tive muito menos despesa, portanto, foi com o pessoal que lá está, o governo também me pintou aquilo, portanto, vou gerindo da maneira que se pode. Mas eu queria também dizer aqui uma coisa, aqui ao Marco Pina, relativamente, portanto, ao passeio do idoso, se me permite. Eu não concordo muito com o Marco Pina, e, portanto, e por isso é que é o debate e assim é que isto é salutar. Os passeios séniores. Passeios sénior e não só. Os vários passeios. Não? Nós temos que ter a ação social, portanto, não é a ação social e para mim hoje há 2 coisas que eu na minha freguesia não deixo por terra. São os idosos e as nossas crianças. Isso para mim é sagrado. Porque há crianças que nunca iriam à praia se não fossem as juntas de freguesia. Mas os passeios que eu falo não são das praias.
Espera, mas eu sei lá, mas a gente tem que falar no global. No global. Mas os idosos global. também Mas, precisam mas os de praia. idosos, Pois claro que precisam. nós temos lá, eu tenho vamos idosos. para ver. Isso não está em causa. Nós vamos para ver. Ouça, eu prefiro levar 15 dias as minhas crianças à praia do que, epá, se calhar aqui a TVL vai chatear comigo e os órgãos de comunicação social do Conselho do que estar a pagar um anúncio para um jornal ou para uma revista. Isso também não tenho dúvida. Não me viu a mim, em 4 anos que eu sou Presidente de Junta, um único anúncio publicado em nenhuma revista. Eles podem todos dizer mal de mim. E eu aceito as críticas. Só que eu prefiro levá-los à praia do que estar a pôr lá, viva o 25 de Abril, e viva o Dia da Mulher, e viva o Dia do Pai, e viva o Dia do Neto. Concordo plenamente consigo. Portanto, eu aí, desculpe lá. Não é isso que eu me estava a referir. Pois, e agora o passeio do idoso. Há idosos que... Vocês entendem-se, vocês gerem uma Câmara que faz muito disso. Então, Mas isso é o que eu estou a dizer. entendam-se. Eu bato-me sempre com a duplicação de iniciativa. mas olha, Eu aqui estou mais. Rogério Breia, mas para fazer aqui esses estou fora- passeios séniores estou e fora para deste levar as circuito. crianças à praia, Estamos numa Câmara tem PS, que PSD. cortar noutras competências, tem que cortar Corta, noutros olha, setores. estou-lhe a cortar. Agora dei-lhe um exemplo flagrante. Ouça, nos anúncios de publicidade, sabe que isso é caríssimo? E em 4 anos, eu sou capaz de fazer 5 dias ou 6 preços todos os meses, porque sabe, cai em catadupla, como aqui o Bartolomeu sabe, e ali o Barco Pira sabe, cai em catadupla todas as semanas ou todos os meses a pedir anúncios para o jornal e juntos para o jornal e anúncios para a revista. Francisco Bartolomeu, também corta nos anúncios? Não, este não. Ainda agora vi na revista esta semana, este não corta. Este não corta. Bem, Mas esta questão entre o PS e o PSD, eles têm que resolver estes arrufos, porque eles gerem a Câmara. É uma questão de arrufo. Eles gerem a Câmara, mas na altura do entendimento Mas já eles me disse sempre que não bem. eram privilegiados por isso. Quem? PS e PSD gerem a Câmara, mas as juntas Não, são falando dos das mesmas passeios duas partidas. sénior e do Jardim da Música, que é uma coisa que não se consegue ouvir música nenhuma, desculpe, eu deve ser surdez Já minha. está a virar o bidágua. Mas eu não Passeio sério para o Jardim da Música. Embora os silêncios, a minha formação musical permite-me dizer que os silêncios também são música. Eu aprendi o que eram pausas. São de ouro. Não, na música as pausas são de semibreve, que é diferente. Semibreve ou de mínimo, para aqui fora. Mas voltando ao que nos apraz aqui discutir, eu diria que não vejo a comunicação social como uma despesa, desde que isso chegue a determinados limites. Porque isto, no fundo, é um bocado como aos técnicos de som e para os iluminadores que fazem um músico, fazem com que o trabalho do músico chegue à plateia. Eu relembro, por exemplo, um dos poucos cantores que faz sempre um pedido de aplauso para os técnicos que os tornam ouvido e visto é o Paulo de Carvalho. No fim de cada atuação, ele pede sempre, nunca esquece. Porquê? Porque ele pode ter os melhores músicos, e tem, eu conheço alguns, mas o que é certo é que tem um conjunto de profissionais que nos bastidores daquele trabalho o fazem visto e ouvido por milhares de pessoas. Isso é muito importante, porque os artistas trabalham para as pessoas. Nós servimos populações. Se nós gastarmos 100 euros mais IVA a saudarmos a população por ocasião, ou a comunicarmos à população um conjunto de atividades que vamos fazer no dia do desporto, isso não é uma despesa, é um investimento. E para fazer esse investimento, corta em mais alguma É competência? evidente que se vai cortando. Não posso cortar nas competências, porque senão sou preso. Eu não quero ir preso. Então, Percebeu o que eu quis dizer? se aceito por lei a transferência de verbas para exercer uma competência e depois não a exerço, quem fica com a cabeça no cepo é o Presidente da Junta, e eu não vou nisso. Percebeu o que eu quis dizer? Eu quero envelhecer tranquilamente. A questão é que o dinheiro não estica, como já aqui foi dito, não é? E para se fazer determinados investimentos, há que por exemplo, lamentavelmente tive que, por exemplo, deixar de fazer a Marcha da Ramada, que era por exemplo, era um investimento intergeracional muito interessante, porque tocava jovens dos 7 aos 77, passeávamos por esse país fora em termos de explanar as nossas tradições, que atuávamos não só no Conselho como fora do Conselho. Pronto, foi uma opção. Nós, na Ramada, tivemos que optar. Ou levamos os miúdos à praia, que dizia aqui o Breia, ou levamos os miúdos à praia e fazemos a Marcha da Ramada. Essa foi uma grande opção que nós tivemos a fazer. E neste momento, digo-lhe, já ocorreu a revisão orçamental, eu neste momento não tenho a certeza se tenho verba para fazer a colónia. E a colónia sénior, que é outra coisa que nós fazemos, e nós assumimos. Só que aos séniores nós pedimos uma comparticipação, não a fazemos gratuita. Compreendo? Porque é um público-alvo importante. Também defende essa política. É um público-alvo muito
muito importante, nós vamos para velho. Nós vemos essas meninas bonitas, estes jovens todos bem precisados, mas isto não dura toda a vida. E, de facto, nós vamos para velhos, não vamos para novos. E, de facto, os idosos também precisam de apanhar sol nos joelhinhos, faz bem, para os ossos, faz bem isso tudo. Quer dizer, e as pessoas já não passam, precisam de conviver. Então, as freguesias, qualquer dia, quer dizer, as lojas fecham. E qualquer dia já não há segurança nos bairros, porque as lojas estão todas fechadas. As pessoas que estão na vida ativa entram de manhã, saem de manhã e entram à noite. E os idosos, o que é que ficam? Ficam fechados. Olha, alguns ficam atados em cadeiras. Outro dia tive conhecimento com a polícia e com os bombeiros. Houve uma chamada aos bombeiros por causa de um idoso que alegadamente estaria atado a uma cadeira. Entretanto, faleceu. Já tive informação que faleceu. São situações que nós somos chamados para isso. Nós temos que ter sensibilidade. E não temos nem vocação nem técnicos para essa questão social. E, de facto, as políticas do Estado Central estão a provocar nas populações coisas dramáticas. As pessoas nos telefonam que não têm dinheiro para uma bilha de gás. E diga uma coisa, já pouco perguntei ao Rogério Breia, não terão as juntas neste momento competências a mais para as suas possibilidades? A delegação de competências tem que ser aprofundada, tem que ser objeto de um diálogo sério e aprofundado e atualizado. E as juntas terão que criar mecanismos de alternativa, como já disse Marfina, para criar receita? Não, para conseguirem mais receita? As juntas por meios próprios? Não exercem atividades lucrativas, não é permitido por lei isso. Agora, por exemplo, se houvesse um mercado na Ramada, ou se houvesse um cemitério na Ramada, a prestação de serviço ao nível do mercado ou de um cemitério, eu não sei, mas o que eu ouço dizer de colegas onde há cemitérios que só têm prejuízo, porque o cemitério é uma coisa que onera bastante, quer dizer, as taxas, não sei o que, não chegam para as encomendas, porque o cemitério é uma coisa muito cara de manter. A pintura da parede é o mínimo que pode acontecer. Quer dizer, o tipo de produtos que são usados, enfim, todos os trabalhos que são precisos são trabalhos caros. Material, etc. Portanto, agora, eu penso que há que discutir, primeiro, sim ou não a delegar competências. E há aí pessoas que têm que, de facto, se definir de uma vez por todas. Delega-se ou não se delega competências nas juntas? Se delega, vamos fazê-lo de modo objetivo e de modo realista. Não podemos estar a exigir às juntas. Isto é uma asfixia progressiva. É uma asfixia progressiva. Porque, repare, nós estamos hoje com as verbas de 2001. É claro que se tivéssemos tabelas razoáveis e as verbas atualizadas, nós este ano vamos com menos 15% da probabilidade. A Caixa Geral de Apresentações subiu 5 pontos percentuais. Quem paga é a junta. E não recebe, quer dizer, e as verbas diminuem. Quer dizer, repare, portanto, câmaras, o Estado Central corta nos municípios, os municípios recebem os IMIs e os IMTs, ainda coletam impostos. Agora as juntas recebem o quê? As taxas dos cães e dos gatos e dos atestados, isso não dá nem para a luz. Mas o grande problema não é menos dos 15%, Alberto. É que neste momento caíram mais de 50% porque está toda a gente a testar. Pronto, ainda por cima, com base num universo muito mais restritivo, muito mais a tal espiral recessiva, que as pessoas não gostam de ouvir, 50%, mas que há de facto uma espiral recessiva. Francisco Bartolomeu, não tenho dúvidas que dar-lhe muito jeito de receber agora os 60 mil euros que a Câmara lhe deu. Vamos lá ver. É verba que é devida e é trabalho que a Junta já fez. E eu percebi aqui algumas indiretas, vamos lá ver. E eu não rejeito, eu gosto muito destas situações para conversar. A Ramada tem uma empresa para fazer uma parte do Jardim da Radial, as 3 fases do Jardim da Radial. Atenção. Mas foi num contexto em 1997 em que, derrompante, o camarada que me antecedeu, o meu amigo Ilídio Ferreira, foi ao mercado e não havia jardineiros para contratar. Ainda hoje, se for ao mercado, fizeram um anúncio para jardineiro, não há. Não há jardineiros. Eu recebi uma boa notícia há pouco tempo, uma escola da zona lá do nosso, mas é de fora do Conselho, creio que é já do Conselho de Sintra, que pediu se nós aceitávamos estagiários de jardinagem. Para mim era uma novidade. Eu estou ligado ao ensino, está a falar com um professor de inglês aposentado. Não é? Portanto, quer dizer, para mim foi uma agradável surpresa. Eu que recebo lá na Junta o custo de serralharia, recebo, sei lá, portanto, nós vemos com agrado a ligação à vida ativa dos jovens que vêm ao terreno contactar depois com outras pessoas e, portanto, nós recebemos esses estágios.
não só a nível de atendimento ao público, informática, etc. Eu, no outro dia, fiquei agradavelmente surpreendido. Houve umas colegas de uma escola que eu, neste momento, não sei precisar, disseram assim, como é que a Junta da Ramada encarava a hipótese de receberem uns estagiários ótimo, venham, está previsto, é junho, julho, nós recebemos com um determinado programa, porque podem ir aos nossos viveiros, podem acompanhar as coisas no terreno. Esse de resto passa pelo tipo de gestão que já falava desapareceu. o Rogério A figura de jardineiro não tem. Portanto, o meu camarada Ilídio Ferreira, na altura, viu só, tal foi a área daquela urbanização que não teve resposta para dar e, portanto, foi de facto ao mercado e, portanto, essa empresa hoje mantém-se, faz bom trabalho e continua, porque se nós abrirmos, neste momento, se nós abrirmos um concurso para jardineiros, não é, garanto-lhe que não me parece. Porque portanto, não há formação. Na sua opinião, não há tudo passa pela gestão a dos gestão custos, tem que ser séria, tem que ser transparente. mas não cabe às juntas de freguesia criar alternativas que gerem receita para, enfim, poderem ter outro fundo de maneio para fazerem face às necessidades da população? Tenho muita dificuldade, porque por legislação em vigor as juntas não geram receitas. Eu tenho muita dificuldade em encarar essa questão. Tenho muita dificuldade de ver as coisas por esse prisma. Em relação, por exemplo, às taxas... A verba que leva a cada utilizador das idas do almoço está a fazer, ou seja, não é tudo a fundo partido, ou seja, há mas ouça, quanto é que custa um autocarro, por exemplo, quanto é que custa um autocarro de 52 pessoas? Nós pedimos à Câmara e raramente somos obsequiados com, às vezes lá somos, enfim. Afinal, olha, eu nunca fui, vá lá, tenho mais sorte que eu. Em 100% temos para em 10 pedidos temos meio. Tem meio, eu tenho de zero, em 100 tenho de zero. Mas de facto. Tem que ter uma cunha. Tem que pedir eu. Tenho que pedir a ti. Tenho umas grandes cunhas, exatamente. Eu até não gosto de saltos altos. Já por causa dessas coisas. Mas, portanto, voltando à seriedade destas matérias, eu creio que não passa por aí. As juntas. E nós ainda não falámos aqui, porque as juntas não é só receber verbas e fazer trabalho. Há a perspectiva política e a perspectiva da democraticidade. Porque os eleitos estão perto, os eleitos controlam-nos, escrutinam-nos. Porque é que, por exemplo, porque é que a Ramada é a CDU desde 1989, desde a sua fundação? É a freguesia onde o presidente Cavaco Silva teve maior votação no Conselho de Odivelas. Isto para os politólogos, isto devia ser objeto de estudo. Ou seja, não está em causa o perfil partidário do cidadão. Está em causa a equipa que as forças políticas, político-partidárias, escolhem, e a seriedade, a eficácia, o rigor, a frontalidade, enfim, há todo um certo número de características que permitem ou não permitem que determinada gestão seja conseguida. Porque as pessoas gostam de ser geridas por pessoas sérias. Com rigor. Gostam de ser geridas por pessoas sérias e gostam de as conhecer e de falar com eles para as coisas mais diversas. A mim já me pediram para ser testemunha num divórcio. Eu disse, não, eu prefiro os dois, eu não posso, não lamento, mas eu não vou aceitar porque eu conheço as duas, vocês estão incompatibilizados e pelos vistos é para o resto da vida. Sair mas eu estou do lado dos dois, eu prefiro os dois porque sou equidistante. E depois, em termos sociais, os abandonos dos idosos, enfim, nós vamos muito para lá, acredite, e a população sabe, nós vamos muito para lá das nossas competências. Vamos muito para lá. Ainda fazemos, e repare, nós obtemos preços das empresas também por uma questão seguinte, é que a obra feita é a obra paga na altura. Isto para as empresas representa. E há ciúmes, por exemplo, de municípios que pagam a 5 anos, a 3 anos, a 90 dias, a não sei o quê, e as empresas cobram-nos logo à cabeça verbas que sabem que dificilmente vão receber aquelas coisas. Eu conheço empreiteiros que têm verbas para receber em determinados municípios de 2005. Como é que essas empresas subsistem? Como é que pagam aos seus trabalhadores? Como é que pagam os seus impostos? Nós, na Junta da Ramada, é assim. A obra foi legalmente produzida, cabimentada, etc., ajuste direto, não, conforme o montante e tal. Foi fiscalizada aquilo que foi feito. No dia seguinte, a obra está feita, no dia seguinte o cheque está na tesouraria para receber. E isto também as empresas, portanto, quando vêm negociar com a Ramada, também, em vez de levarem 10, se calhar levam 9 ou 8, porque sabem, da Ramada, no dia seguinte, eu só posso, perdoe-me, isto não é uma afronta a ninguém, eu só posso falar... É a sua forma de gerir. E na Ramada tem sido assim, e as pessoas sabem que na praça a Ramada está respeitada nessa perspectiva. Sabem, obra feita, no dia seguinte, às 9 horas está paga. E isto para as empresas é fundamental para elas subsistirem. Eu é 30 dias que pago. Deixe-me dizer só, respondendo ao Francisco Bartolomeu, relativamente à questão da área social, que eu sou muito sensível para ela também, gostaria de dizer o seguinte, eu quando falo da questão dos passeios, não falo dessas questões das idas à praia e das idas à praia, quer dos jovens, quer dos idosos. Não falo, porque quer os jovens, quer os idosos, têm todo o direito de ir à praia e se for com programas efetuados pela sua autarquia,
Eu percebo quanto onde quer melhor. chegar. Eu percebo onde quer chegar. Eu penso é que as pessoas têm que ter direito a esse tipo Tinha que estar aqui outros Certo, interlocutores. pois claro, mas é que as pessoas têm que ter direito a este tipo de políticas durante o ano todo e não só nos meses anteriores aos atos eleitorais. As pessoas não comem só durante os atos eleitorais, as pessoas comem durante o ano todo em que dura o mandato e os anos todos em que dura o seu tempo de vida, não é? E não é só uns meses antes que se vão fazer um sem número de passeios com idosos, Mas, porque os Marcos, idosos não isso precisam acontece- só desses passeios nessa altura. Precisam de espairecer durante o ano todo. Exatamente. Agora, ou há políticas, e as políticas são reais e concretas e rigorosas, e que têm em conta certo tipo de carências que Isso chega aqui. Claro, mas eu não estou. passa. Principalmente, eu não estou Claro, eu a dar percebo. ideias para ninguém, estou a falar em questões concretas que a mim me fazem algum tipo de confusão. A qualquer pessoa. E acha que isso Não passei do idoso, Eu Marco Pino. não tenho nada contra, mas eu não tenho nada contra o passeio do idoso. O passeio do idoso é sempre feito no dia do idoso, portanto, ou mais Eu não dia menos contra E é isso. feito todos os anos. Todos os anos é feito. Eu desde Não é que em sou- eu vésperas de desde eleições, como Marco Mendes Ouça, não, mas caso é, Helena, não tenho dúvidas. Helena, eu Não estou a falar todos os para anos, estou a falar no geral. eu em todos os anos Sim, também. tenho feito o passeio do idoso, portanto estou lá, vai fazer 4 anos e é o 4º passeio que vou fazer. Nós sabemos, Muito bem. nós, Eu também. Isto com toda a coerência, nós sabemos perfeitamente. Isto é como varrer Há ruas. opções que são feitas por os diversos Quando a não é? população. Claro, esquece claro. lá, quando E há a população pessoas diz que assim: preferem fazer a minha rua um está sem número de abandonada. iniciativas deste género do que outras. Só vem Claro. cá de 4 Eu em é que não 4 anos. compreendo. Nós Exatamente, cada ó vez Marco, mas não eu tiveram não concordo. Nós varrêssemos uma rua só de 4 em 4 anos, as ruas estavam bonitas. Portanto, Não é? há- Isto é outra coisa que nós ouvimos. Há situações, Pois, há eleições- situações que acontecem, mas Estão aqui não no nestas bairro. juntas de Então é freguesia assim, que estão aqui representadas. Bons olhos o vejam, bons olhos o vejam, bons olhos o vejam. Dizemos assim, bons olhos o vejam. Então, vêm as eleições. E eu disse, mas o que é que o senhor quer dizer com isso? Esta rua está abandonada. Eu disse, sei lá, quem é que pôs aquilo ali? Foi a junta que teve aí há 15 dias. E aquilo lá. Sei lá, vamos lá ver. Se a junta só vem aqui de 4 em 4 anos, você acha que isto aparenta de facto estar com... Olha, o eleitoralismo para nós é todos os dias. Deixa-me dizer- É respeito do dinheiro dos contribuintes. Temos que ir à última Deixa-me ronda, só dizer uma senhores. coisa. Vamos Eu embora. fico muito mais preocupado com as pessoas que passam fome. Não é? Sim, por exemplo. Há pessoas a passar fome. Tal e os qual. programas alimentares que os juntos já vão maneira. efeitos, que já são muito mais importantes do que estar a levar uma vez. Perfeitamente. Mas eu costumo dizer que cada macaco no seu Claro, galho. é óbvio. Muito bem, vamos então à última ronda. Agora quero falar sobre a monitorização, aliás, dos gastos. E queria saber, começo pelo Rogério Breia, por onde comecei exatamente este debate. Queria saber se costuma entregar periodicamente relatórios dos seus gastos à Câmara Municipal. Ora bem, isso é uma das competências que está na delegação de competências. Portanto, nós 3 em 3 Mas costuma... 3 em 3 meses, Escrito. 3 em 3 meses está no artigo 14, ou estou a erro, do protocolo de competências, que as juntas de freguesia têm que dizer onde é que gastam o dinheiro. E assim é que deve ser. E as obras que E as fizeram. obras que fizeram. E assim é que deve ser, porque ali está relatado e plasmado, vamos lá, o que é que a Junta de Isso são Freguesia avaliações do fez protocolo. naqueles 3 meses. Por exemplo, eu neste Discussão e momento avaliação. estou a acabar 2 relatórios. Estou a acabar o relatório trimestral para a Câmara Municipal, para meter à Câmara Municipal, Nossa, e já estou a foi. acabar o relatório para apresentar na próxima, no mês de Abril, portanto, na próxima revisão orçamental e da Assembleia de Freguesia. Portanto, estou a acabar esses 2. 3 em 3 meses, vai para a Junta. A Câmara sabe, a Câmara Municipal sabe que eu, de janeiro a março, gastei Y. Mas gastei-o aqui, ali, aquele outro. E a está Câmara nunca o chamou a atenção de qualquer tipo de... Não, porque eu prezo-me de... Dúvida. Nunca, porque eu prezo-me de, como disse, de gerir a Junta de Freguesia da Póvoa de Santo Adrião com o rigor e com a seriedade que merece eu estar à frente de uma Junta de Freguesia, porque senão não estava lá. Portanto, a Junta de Freguesia, para mim, é um símbolo. E nós temos que respeitar os símbolos, e respeitando os símbolos é respeitar as pessoas. E ao respeitar as pessoas, portanto, estou-me a respeitar a mim próprio e a quem votou em mim e o pessoal no Executivo que trabalha comigo no dia-a-dia. Porque isto, ser Presidente de Junta, não é só ser o Presidente. Porque nós temos de ter uma equipa atrás de nós. Porque, logicamente, que uma Junta não pode ser gerida só por Bartolomeu, nem só por mim. Nós damos a cara. São os representantes. Exatamente. Portanto, somos os representantes do povo, exatamente. Mas, Francisco Bartolomeu. mas eu queria lhe dizer uma coisa, não sei se é a última ou se ainda tem mais alguma pergunta. Não tem. Eu prezo-me, já que estou aqui neste debate, de lhe dizer o seguinte. Foi pouco debate. Foi pouco, devíamos estar aqui uma semana. Gostava de estar uma semana porque eu tenho tanta coisa para contar e como tenho aqui o Marco Pino, eu, apesar de a Câmara Municipal
Eu não estou a separar costas. de nos ter retirado, portanto, a competência das bermas, pavimentos e valetas, a Junta de Freguesia da Póvoa de Santo Adrião, entre 2011 e 2013, fez 8 mil metros quadrados de passeio novo. Grande amigo. 8 mil metros quadrados. Não queres fazer nada na Ramada. Espaços de lazer, porque vamos dar a mesma coisa. Porque, ouça, nós temos tirado de um lado e meter no outro, como dizia há bocado o Marco Pina, mas não tiramos das rubricas. Se é para aquela rúbrica, é para aquela rúbrica. Agora eu, como há bocado lhe disse, e vou repetir, porque eu gosto de repetir estas coisas. Muito rapidamente. Muito rapidamente. Olha, Se houver um buraco, a Junta de Freguesia da Póvoa de Santo Adrião faz o passeio novo. Ponto final. Muito bem, ponto final. Francisco Bartolomeu, concorda com a forma como a Câmara Municipal de Odivelas faz a monitorização dos gastos das juntas de freguesia? Não, vamos lá ver. Isso pode haver sempre opiniões diversas. Agora, eu concordo com o controle. Essa é a sua? Não, a minha. Parece-me que aquilo é um relatório. Mas eu acho muito bem que as pessoas que as coisas sejam esmiuçadas. Agora, devo dizer que, quer dizer, há uma funcionária que não faz mais nada durante uns dias à custa daquilo. Quer dizer, aquilo é de facto um documento muito esmiuçado, mas a bem da transparência, eu acho muito bem. Eu acho muito bem que não tem nada a ver, não temos nada a esconder e, portanto... Mas funciona, de facto, essa monitorização? Tem resultados práticos? A Câmara fez um mapa, não é? Propôs-nos um mapa e nós preenchemos aquele mapa. Fomos à escola tal, fazer isto, fizemos ou não fizemos a limpeza dos sumidores. Quantas torneiras, o que é que se gastou em canalizador, o que é que se gastou nisso. Mas repare, há coisas que ainda podem ser melhoradas. Porquê é que uma junta não tem nos seus quadros um eletricista? Porquê é que nós temos que adjudicar a empresas de reparação? Nós temos as escolas para fazer um canalizador. Mas a própria Câmara faz ajustes diretos. Não temos um motorista. Nós não temos um motorista. Os trabalhadores das juntas, se conduzem os carros da junta, é porque têm carta, mas é a sua. Porque um trabalhador podia chegar dentro de uma casa, sim senhor, onde é que eu vou varrer hoje? Vai para as Ganejas Novas. Sim senhor, leve-me lá. Agora, o trabalhador pega na caminhonete da junta e leva os colegas lá e não sei o quê, mas ele fala porque quer, mas porque ele tem carta. Porque, repara, isto é um contrassenso. Quer dizer, nós não temos motorista, não temos um eletricista, não temos um canalizador e nós passamos o dia-a-dia, como já foi dito aqui, nas escolas a reparar autocolismos, a reparar torneiras, a reparar bebedouros. Ficava muito mais barato ao erário público se os quadros das juntas tivessem pessoas habilitadas para fazer isso. E em muitos setores nem a Câmara os tem, por isso nem a Câmara os pode dispensar nas juntas de freguesia. Eu já nem vou por aí, porque em Loures, eu lembro do tempo de Loures, é-me falado que havia uma bolsa de jardineiros e de cantoneiros que, quem me fala dessas coisas passadas, mas eu penso que a herança de Loures não está totalmente esmiuçada. Havia coisas muito boas em Loures, como sempre coisas menos boas, mas há umas que são boas, que deviam ser levadas à prática. A Câmara tinha uma bolsa de cantoneiros e de jardineiros e quando havia falhas, ou quando era preciso fazer formação, ou quando havia um rejuvenescimento no corpo do pessoal de uma junta, ou havia, por exemplo, quando ataca, por exemplo, a lagarta do Pinheiro, ou quando nós temos, por exemplo, ouvi dizer que o vereador do Ambiente pediu 20 mil euros à Câmara para fazer frente às questões postas para as palmeiras que estão por problemas e que palmeiras nem pensar nisso. As palmeiras em 7 anos vão desaparecer se aquilo não for de facto atacado, se não houver verba para aquilo. Repare, e portanto eu perdi-me um bocado no meu discurso. Monitorização. Mas a monitorização é fundamental. Mas concorda com estes não é só a população que nos deve escrutinar. Eu penso que quem nos transfere o dinheiro tem todo o direito de saber para onde é que o dinheiro foi. Agora, a publicidade, ela está, é como a verba na educação, não é despesa, é investimento. Muito bem. Conforme, Já esclareceu, uma coisa que eu fui criticado no da passado, mas se me permite uns segundos, eu fui muito criticado no passado porque por assumir uma publicidade no programa da Festa do Avante. A Festa do Avante é um manancial de população. Não é por acaso que a Ramada, não vou dizer que são todos tirados daí, mas não, de facto a abertura das instituições aos grandes ajuntamentos, às grandes reuniões de pessoas. E a Festa do Avante
é o que é, e eu não vou acrescentar mais nada sobre isso. Francisco Agora, Bartolomeu, se calhar se fosse de outro partido, não teria essa mas se importância. houvesse, mas eu aí discordo. Porque se o Povo Livre fizesse uma festa daquela dimensão, eu subscrevia, e se me propusesse um contrato de publicidade. Porquê? Porque é importante. Os casais jovens que lá estão fartos do IC19, a Ramada tem mobilidade, tem acessibilidades perfeitamente incomparáveis. E, portanto, para lhe dizer, para as urbanizações mais novas, veio muita gente daquele eixo do IC19 que está farto, tem cabelos brancos, de aguardar naquele IC19 para chegar a Lisboa todos os dias. Muito bem, Não já é? justificou, Percebe? já justificou a sua opção do investimento mesmo na fazer publicidade no programa das festas do Avante era atingir uma porção de gente nova que, peraí, deixa cá esta festa. Agora tens que ir para o Pontal fazer publicidade, para o Pontal. E já percebi também não é uma que questão, com não é uma questão o de ser procedimento na monitorização dos gastos. Sim, estou Muito perfeitamente de acordo. Marco Pina, uma última opinião, muito rapidamente. Este controle por parte da Câmara Municipal dos Gastos das Juntas de Freguesia tem concretização na prática, funciona ou era preciso outro tipo de mecanismo? Não lhe sei dizer se é eficaz. Agora, que é obrigatório é. Porque nós, quando atribuímos competências a outra entidade e que lhe distribuímos verbas para fazer face a essas competências, se nós distribuímos essas verbas, temos que, obrigatoriamente, fiscalizar se essas verbas vão fazer face àquilo para as quais se destiram na origem quando são distribuídas. Isto é um ponto assente. Até porque, a nível de fiscalização, nós sabemos que uma autarquia como uma freguesia tem 2 órgãos, que é a Junta, depois é o órgão fiscalizador, que é o órgão deliberativo, que é a Assembleia de Freguesia, mas também já sabemos perfeitamente quais são as competências que tem esse órgão deliberativo e que acaba por fiscalizar, mas que a fiscalização fica sempre um pouco aquém, porque a fiscalização do órgão deliberativo é sempre uma fiscalização um pouco limitada, até porque não há mecanismos... Não sei porquê. É um bocado limitado. A documentação é distribuída. Não é por isso, não falo por isso. E as pessoas são esclarecidas, Sim, os eleitos nas Assembleias de Freguesia têm todo o direito de exercer a sua cidadania e questionar os exatamente, se não põe em causa, podem votar o conjunto de problemas que quiserem. Agora, acho que há pouca eficácia por parte da lei que está subjacente a este funcionamento das autarquias locais para fazer face à fiscalização do órgão deliberativo face ao órgão executivo. Neste caso que me está a levantar relativamente ao protocolo de relação de competências, não lhe sei dizer se o método utilizado pela Câmara é eficaz. Devo dizer que é obrigatório, que existe Muitas vezes o que está escrito mecanismo. não é concretizado na A prática. questão é que deverá ser. Depende. Claro, isso deverá ser, porque eu não acredito. Isso é uma injustiça. Sim, Eu não estou a falar em relação à Câmara Municipal de Odivelas, nem estou a levantar aqui qualquer tipo de suspeita. Eu também não acredito nesse tipo de Há prática. presidentes de junta que andam para a sua freguesia no seu carro e guardam, que não têm nem sede da junta. Eu acho que isso é uma injustiça. Eu também não acredito nesse tipo de expedientes. Agora, digo-lhe que não sei se é o mecanismo mais eficaz. Agora, que é obrigatório que haja um mecanismo para fazer face a estes tipos de situações, é obrigatório, porque eu não vou distribuir um conjunto de verbas, e neste caso o conjunto são 4.475.000 euros, diversas entidades, e depois não sei o que é que essa entidade vai fazer a esta verba. Isto é obrigatório que aconteça. Gostava também de dizer que, relativamente a este protocolo de relação de competências, que, pelo conhecimento que tenho, penso que é dos mais elevados a nível da área metropolitana de Lisboa. Da mesma forma, gostava também de dizer que quem assina este protocolo, neste caso, vertente a Câmara Municipal e os senhores presidentes de junta, não é? Se assina o protocolo é porque estão de acordo, ou de alguma forma de acordo com ele, não é? Acham que é a melhor forma de servir a população, mesmo com estas discrepâncias. Exatamente. É claro que não há mecanismos nem sistemas perfeitos e que há sempre situações que são plausíveis de ser melhoradas e o que eu espero é que, a toda a hora, que as pessoas verifiquem que há situações e lacunas para remediar, que essas mesmas lacunas sejam remediadas, porque a realidade é uma realidade que é mutável e nós temos que nos adequar às situações e às novas realidades que se nos deparam, e neste caso do protocolo de relação de competências, acho que este documento não é um documento fechado e necessita possivelmente nos próximos tempos de ser aprimorado para fazer face às necessidades que os nossos freguesias e o nosso Conselho de Odivelas apresentam. Ficou então aqui esta e todos proposta. A Coimbra, se me permite, todos a Coimbra ao encontro de freguesias contra esta lei de liquidação de facto das autarquias de proximidade, contra a liquidação. Você não tem liquidação escrita, não? É uma iniciativa não é liquidação, está aqui escrito nas costas. Liquidação, não, extinção. Contra a extinção. Mas não é extinção, é agregação. A ANAFRE promove em Coimbra um gesto coletivo muito importante de repúdio a esta política e este objetivo de facto de pertencimento em nome do economicista que não existe,
vão poupar noutros sítios, porque nós sabemos muito bem, o dinheiro não ardeu. Mas o Nós senhor sabemos Presidente muito bem. temos que terminar nós o sabemos bem. programa. Portanto, em resumo, Evitar isso. todos a Coimbra, Ramada tinha a oportunidade todos a de- Coimbra, tinha a oportunidade de não estar Contra o agregada. Nacional de Freguesias, Pavilhão, A CDU não Dr. contribuiu Mário para esse- Mexia, Muito para essa bem, possibilidade. fica 14 a horas do mensagem. dia 20, Eu não percebo essa situação. Fica contra a a liquidação mensagem. de freguesias. Meus senhores, eu tenho a certeza que muito mais haveria para Completamente. falar. Não havia. Nunca se sabe se em breve na Eu frente gosto de tem ouvir outro falar programa deste- sobre desta esta situação. questão da delegação de competências. O meu muito obrigada em nome da TVL por terem aqui estado. Sim, senhora. Ficou então este tema aqui o mais esclarecido possível sobre a delegação de competências da Câmara Municipal, neste caso de Odivelas, às juntas de freguesia. Ficaram então aqui as opiniões de não dois queremos pôr, nós não presidentes de queremos pôr. juntas Querem de acordos freguesia, humanos. da Ramada Isso é uma e da coisa que Póvoa faz de impressão. Santo Adrião. Ficou também aqui a opinião de Marco Pina, nosso comentador habitual pelo PST e que é da freguesia da Pontinha. O meu muito obrigada pela sua atenção. Até para a semana.